meus amigos, vocês sabiam que o Escort já foi símbolo de luxo e esportividade? Você sabia que o meu avô tinha um Escort? Era mó legal, ele tinha aquele marrom, que eu acho que é o lá de 94, por aí, né? Escort Hobby? É, eu acho que era esse. Ah, era mó legal. Tinha aquele cheirinho de carro novo, aquele estofado de veludo. Sabe aquele cheiro do Del Rey que a gente teve? Sim. Era um cheiro que me veio à mente porque era o cheiro que o Escort tinha. Cheiro, essa falando de cheiro. O carro era muito fofo e eu gostava bastante, cara. Eu ia pra praia e tudo mais. Boas emoções comigo. Muitas ótimas. Será que vocês também? Será que o pessoal também teve ótimas emoções assim com o Escort? Porque era mó legal. Eu adorava o Escort. Ele era... parecia chique, né? Tinha essa também. Parecia chique. Então, de luxo e de esportividade. Os carros que não eram o XR3, que eram outros, Sim. eram de luxo, dava aquele aspecto de luxo. E o XR3, você olhava pra ele e vinha na cara que ele era esportivo, embora parecia que ele era mais forte do que realmente era. É, o Escort, eu tenho lembranças boas do Escort. Só lembranças boas, era muito legal. Tomara que todo mundo tenha também, né? Você chegou a andar de Escort, não? Ah, sim, meu pai teve, mas ele teve por pouco tempo. 89 azul, aquele azul metálico. Sim, o seu foi o do seu pai foi o mais antigo do que o do meu avô, então. É. O do meu avô era aquele marrom, bem parecido com aquele da Rei. Mas isso foi nos anos 90, no 93, sim. 94. Depois ele trocou o Escort por um Gol 92. Mas se não me engano, meu avô tirou 0 o carro. Era novinho. Vamos falar sobre o Escort? Bora pro vídeo. O Escort ele foi lançado na cidade de Harleywood. Harleywood não é Hollywood, não ache que estou falando errado. Harleywood fica na Inglaterra, na fronteira, em direção sudeste de Liverpool. Que era a cidade dos Beatles! Cidade natal dos Beatles, Liverpool. Ele foi lançado nessa cidade em 1968. Nesse ano ele foi lançado apenas na mão inglesa, que era ao contrário, mesmo porque Reino Unido, né, mão inglesa, era onde ele ia rodar inicialmente. Esse carro ele tinha um desenho que muito lembrava o nosso Chevette que foi fabricado aqui no Brasil, que foi lançado em 73. Ele lá na Europa ele foi chamado de MK1 e ele foi lançado com dois tipos de motores. Motor de 1.100 cilindradas que rendia 45 cavalos e motor 1.300 cilindradas que rendia 53 cavalos. Em 1968, o Escort passa a ser produzido em toda a Europa e nesse ano ele passa também a ser produzido na mão francesa. Mão francesa é o lado que a maioria dos países usam de dirigir, inclusive o Brasil. Como começou na França, ganhou o nome de mão francesa. Esse lado que a gente dirige aqui no Brasil é chamado de mão francesa. É o lado esquerdo. Em 1969 é lançado o primeiro Escort esportivo. Ele foi denominado de Escort RS. Ele era reconhecido pelas suas faixas laterais e pelo seu para-choque bipartido. Esse carro ele tinha um motor de 1.600 cilindradas que rendia 100 cavalos. Até 1973. Em 1973, substituiu o motor do RS por um motor 2.0, que rendia 120 cavalos. Em 1975, o Escort ele passa para uma nova geração, não uma geração, na verdade ele foi reestilizado, ele ficou com linhas mais retas. E esse Escort foi chamado na Europa de Escort de MK2. Esse Escort de MK2 teve outros tipos de motores, não os que eram usados até então. Ele começou a ter o motor 1.6, o mesmo que era oferecido no RS anteriormente, passa a ser oferecido no Escort, só que ele tinha um carburador mais simples, esse motor 1.6, e ele só rendia 84 cavalos. E ele também tinha motor 1.8 que rendia 92 cavalos. E ele passa a ser oferecido em duas versões. A versão L, que era a mais básica, e a versão Guia, que era a mais completa. Pode-se dizer que era 3 versões, já que a versão RS continua sendo produzida nessa nova geração, ele passou para a nova geração, mas ele continuou usando o motor 2.0. E esse ano ele começa a ser produzido no continente americano, só que na cidade do México. Em 1980, esse Escort ele passa por uma outra reestilização. Ele passa a ficar igual o Escort quando foi lançado aqui no Brasil, só que ele ainda não foi lançado no Brasil. Ele também passa a ter uma versão intermediária chamada de GL. E esse Escort foi chamado na Europa de Escort MK3. Em 1983, o Escort começa a ser produzido aqui no Brasil. Ele é produzido nas mesmas versões que era produzido na Europa, versão L, GL e Guia. A versão RS ela não foi produzida no Brasil.
No seu lugar foi produzido o Escort XR3. E nenhum dos motores que era usado na Europa foi utilizado aqui no Brasil. Aqui no Brasil eles começaram a utilizar o motor CHT, o mesmo motor que era utilizado no Ford Corcel. Na versão L, ele usava motor de 1.300 cilindradas e rendia 52 cavalos na gasolina e 62 cavalos no álcool. E motor 1.6, que rendia 65 cavalos na gasolina e 73 cavalos no álcool. O Escort XR3 ele era um pouquinho melhorado. Ele tinha um carburador de corpo duplo que aumentava sua capacidade de cavalos. Ele era o mesmo motor 1.6, só que ele era oferecido nesse ano apenas no álcool e ele rendia 83 cavalos. Em 1985, uma parceria com a Karmann Ghia começa a ser lançado o Escort XR3 conversível. A Karmann Ghia precisou do aval da Volkswagen, já que ela já produzia os Karmann Ghias e outros modelos pela bandeira Volkswagen. A Volkswagen deu o aval para construir esse Escort da Ford conversível e passou a ser produzido a partir desse ano. Em 1986, o Escort ele passa por uma remodelação, novos faróis, nova grade, novo capô. A partir desse ano ele passa a ter para-choques envolventes, ele passa a ter um interior também renovado, com novo painel, novo formatos de bancos, e ele ocorreu junto com a remodelação do Escort europeu, que lá foi chamado de MK4. E esse ano também para de ser oferecido o Escort na versão de 4 portas, porque até então o brasileiro não gostava muito de carros 4 portas, e isso afetou também no Escort. Não tinha tantas vendas do Escort 4 portas, então devido às baixas vendas eles manteve só a versão de 2 portas. E teve baixas vendas mesmo, né, Thaís? Porque quando você vê um Escort desses antigos 4 portas, parece um negócio meio estranho, porque você está tão acostumado a ver 2 portas, quando vê um de 4 portas você acha estranho. O do meu avô eram 2 portas. Ele era bem espaçoso por dentro. Eu também era criança, né? Então eu ficava pulando ali. Não sei se era espaçoso porque eu era criança. Quando eu era criança, meu pai tinha um Fusca e até o Fusca era espaçoso. Mas meu avô era bem alto, então acho que era espaçoso, mas sim. Você lembra como é que era meu pai, o Ademar, né? Ele punha o banco todo pra trás do Fusca. O meu avô colocava pra trás também, é verdade. Mas cabia a família toda quando ia todo mundo. Mas no Fusca também cabia. Tá, mas tinha um espaço. Eu acho que tinha um espacinho melhor, não sei agora dizer. É que a gente era criança, qualquer espacinho fica um espaço com um bom espaço. Eu teria que entrar no Escort atualmente. Atualmente. Pra achar B. Exatamente. Você viu que eu vi o Fusca e eu achei ele super baixo? Lembra? Eu agora vindo bem perto. Eu achei, nossa, quando eu era criança, tipo, o Fusca. Parecia que era alto. Ficava em pé naquele estribo, pegava em cima da porta. Isso! É interessante. É importante a gente falar dessas experiências nossas com carros, porque nossa paixão de carros, ele começa, na verdade, na nossa adolescência. Porque o que acontece? Naquela época a gente vê os carros, a gente olha os carros, a gente tem vontade de dirigir, só que a gente não pode dirigir por causa da nossa idade. Então a gente começa a ter paixão pelo carro. E quando a gente tira a nossa primeira habilitação com 18 anos, a sensação de liberdade que vem com a gente, de poder dirigir um carro, poder comprar um carro e sair dirigindo. Era muito feliz, né? Eu lembro quando eu tirei carta, eu também tirei com 18 anos, certinho. E era uma gostoso. A gente teve, né, essa sensação boa. Eu dei entrada na minha carteira de habilitação no dia do meu aniversário, de 17 para 18 anos. Eu também, o meu também foi, mas aqui o meu, como eu faço aniversário no final do ano, ele virou 19. Mas eu dei entrada um pouco com 18, só que daí eu continuei o processo com 19 anos. Mas é porque eu fiz bem na viradinha ali do ano. Mas era bem legal. Agora, a gente, né, a gente tem essa emoção. A gente tinha essa emoção de liberdade, né? A habilitação... Se sentir adulto já. Mesmo a minha primeira habilitação foi minha mãe que pagou, minha mãe não gostava quando andava de moto. Eu então também. Depois eu tirei carta de moto por livre e espontânea vontade com o meu dinheiro, mas a carta que foi paga pela minha mãe era só de carro. E mesmo assim dava aquela sensação de liberdade. O meu também. Foi meus pais que pagaram. E foi bem legal. Eu gostei bastante. Não era só homem, não.
gostava. As mulheres também gostavam. A geração atual não tá... Não, a geração Z aí não quer saber dirigir. Mas sabe o que a gente viu? Que essa questão da carta é como se a gente virasse adulto. Então pode ser, né? Eles não querem ficar adultos. Vamos colocar as reticências aí. Será que é isso? Porque é uma responsabilidade. Meu pai falou, meu pai falou várias coisas. Não sei se o seu e o de vocês também, mas o meu também falou. Cargo era responsabilidade, tinha que tomar cuidado, isso, aquilo, aquele outro. Em 1997, começa a parceria com a Volkswagen. Essa parceria foi chamada de Auto Latina. Essa Auto Latina foi uma solução que as duas empresas criaram para sobreviver à economia tão oscilante que tinha aqui no Brasil. Em 1989, a versão GL e Guia, elas passam a ter o opcional do motor 1.8, que rende 93 cavalos. Na versão XR3, ele passa a usar o mesmo motor que é usado no Gol GTS, que era o motor AP 1.8 com carburador Brosol, corpo duplo, que era chamado de 2E. Esse motor do Gol GTS ele rendia 99 cavalos. E também esse ano começa uma versão sedã do Escort. Essa versão sedã ele era chamado de Verona. O nome Verona ele vem em homenagem à cidade italiana de Verona, no Vêneto. Não vai falar niente? Que parlare sobre a Legione de Veneto, lá na Itália? Sim. Então, lá é dividido em regiões. Não são as regiões igual ao nosso aqui no Brasil, sul, sudeste, norte, nordeste. Não, lá as regiões são como estado. É a cidade de Romeu e Julieta. Quando Shakespeare escreveu, lá tem a sacadinha de Julieta. E fica na região do Vêneto, que é vizinho de Veneza. Ele é lançado em duas versões. Na versão GL, que ele podia ser equipado com motor CHT 1.6 ou com motor AP 1.8. Ele também é lançado na versão GLS, que era oferecido apenas na versão AP 1.8. Em 1990, a Volkswagen lança o Volkswagen Apollo. O Volkswagen Apollo era um Escort Verona, era o mesmo carro, só que ele tinha engates mais curto, ele tinha uma suspensão mais dura e ele não era oferecido com motor CHT 1.6, ele era oferecido apenas com motor AP 1.8. Era pra ser um carro mais alegre, não era? Era pra ser um carro com uma pegada mais esportiva. Mas o significado do nome Apolo é o deus Apolo do panteão grego, que é o deus do sol. Então devia ser mais alegre, mais feliz, né? Mas não era tão feliz não, mesmo porque ele era mais caro que o Verona. Olha! O Verona ele tinha uma pegada mais luxuosa e o Apollo uma pegada mais esportiva. E ele era mais caro que o Verona. Então muitos deixavam de comprar o Apollo e preferiam o Verona. Enquanto isso, na Europa é lançado uma nova geração do Escort, linhas bem mais arredondadas. Esse Escort era chamado de MK5. Em 1991, a versão 4 portas do Escort volta para os catálogos da Ford. Só que ele foi chamado de Escort Guarujá. E esse Escort ele não foi produzido no Brasil, ele era produzido na Argentina. Ele vinha de importação da Argentina para o Brasil. Na época que o Guarujá era um lugar chique, né? Porque agora só restou umas mansões e tá aquela coisa, né? Porque era referência quando o Guarujá era chique. Referência quando o Guarujá era cidade que só gente rica morava lá. E também esse Escort foi apelidado pelo povo de Escort argentino. Em 1992, o Escort começa a contar com o opcional de direção hidráulica. Ele é oferecido com opcional em todas as versões, exceto no Apollo, no Verona e no Escort XR3 e Guia, que nesses carros ele não era o item opcional, ele era item de série. E no final desse ano, o Volkswagen Apollo ele é tirado de linha, porque ele não atingiu um número bom de vendas. Foi vendido apenas 50.000 Volkswagens Apollo até esse ano. Em 1993, o Escort ele passa para uma nova geração do Escort. A geração que já foi lançada lá na Europa, já estava em uso na Europa já fazia alguns anos, foi lançado esse ano no Brasil. Era o Escort MK5. Esse Escort ele tinha
todas as linhas mais arredondadas, e devido a isso ficou conhecido, chamado de Escort sapão. E agora, devido a Volkswagen utilizar no Gol 1000 e alguns outros modelos o motor CHT, e na Volkswagen ele foi chamado de motor AE, a Ford começa a usar a mesma nomenclatura que a Volkswagen, motor AE, que era alta economia. Para os motores CHT agora não são chamados mais de CHT e sim de AE. E a mesma coisa, a versão L e GL, eles tinham o motor AE 1.6, mas eles tinham também como opcional o motor AP 1.8. A versão guia ela era oferecido apenas com motor 1.8. E a versão XR3 passa a ter motor 2.0 que rende 116 cavalos. A versão antiga do Escort continua em produção. Ele foi chamado, a partir desse ano, de Escort Hobby. Esse Escort Hobby ele usava apenas o motor AE de 1.6 esse ano. Depois ele passou a ter um outro motor um pouquinho mais fraco. E também a versão do Verona ele também passou para a nova geração Verona, só que eles tinham a versão GL e GLS. A versão GL era a mesma coisa que do Escort, ele tinha um motor AE 1.6 e tinha o opcional do motor AP 1.8. E o Verona GLS ele tinha o motor 1.8 AP e ele tinha o opcional do motor AP 2.0. Em 1994, o Escort ele deixa de usar o motor AE, o motor CHT. Ele para de ser produzido para o Escort esse ano. Ele passa a usar um motor AP 1.6 que rende 73 cavalos na gasolina e 83 cavalos no álcool. E a partir desse ano, todos os modelos do Escort eles ganham injeção eletrônica. E a partir desse ano o Escort Hobby ele deixa de usar aquele motor 1.6 e passa a usar o motor 1.0. Esse motor 1.0 ele rende 54 cavalos. Em 1995 o Escort XR3 conversível ele para de ser produzido. Ele para de ser produzido com 20 mil unidades Escorts conversíveis. Enquanto isso, na Europa, ele ganha uma nova remodelação Escort. Ele passa para o Escort MK6. Só que esse Escort MK6 ele nunca foi produzido aqui no Brasil. Em 1996, com o fim da Autolatina, começa a pôr fim em várias versões do Escort devido ao fim da parceria com a Volkswagen, já que ele usava motores Volkswagen. Então foram tirados de linha o Verona com 54.188 unidades e o Escort XR3 também ele sai de linha. Ele sai de linha com 23.750 unidades de Escort XR3 produzidos. Com mais os 20 mil Escorts XR3 conversíveis, dá um total de 43.750 Escort XR3 produzidos. E esse ano na Europa é lançado o Escort MK7, uma nova remodelação do Escort. Em 1997 começa uma nova era para o Escort. Ele é lançado o mesmo Escort que era produzido na Europa, o Escort MK7, mesmos motores. Esses motores aqui no Brasil foram chamados de motor Zetec Rocan. Esse ano ele usa motor 1.8, 16 válvulas, que rende 116 cavalos. E ele é oferecido em 3 tipos de carroceria: hatch, sedã e perua. Essa versão Station Wagon, essa versão perua do Escort, era algo inédito no Brasil. Foi a primeira vez que teve a versão do Escort perua no Brasil. Em 1998, a versão de 2 portas do Escort GL ela deixa de ser produzida. Que mudou, né, o gosto do brasileiro. Antes que eles gostavam mais de carro 2 portas do que de carro 4 portas, agora mudou, né? Eles preferiam carros 4 portas em vez de 2 portas. Então a versão GL, que era a intermediária, parou de ser produzida na versão de 2 portas, ficou apenas a versão 4 portas. E a versão esportiva RS, ela começa a ser produzida aqui no Brasil. Ela usava motor 2.0 com turbo compressor. Essa versão rendia 227 cavalos. Em 1999, o Escort GL ele passa a ter um motor mais fraco, um motor Zetec Rocan 1.6 de 8 válvulas, que rendia 95 cavalos. E o motor 1.8 de 16 válvulas ele passa a ser oferecido como opcional. Você podia pagar mais para ter o motor 1.8 ou comprar um Escort GL 4 portas e ficar com o motor 1.6. No ano 2000, o Escort ele sai de linha na Europa para dar o seu lugar para o Ford Focus. E aqui no Brasil, o Escort RS também sai de linha. Ele é tirado de linha
nos anos 2000 o Scott RS com apenas 175 unidades de Scott RS produzidos. Ele não tinha uma venda tão boa, mesmo porque ele era um carro mais caro que os outros Scott. Enquanto na Europa, até esse ano, ele foi vendido 14.290 Scott RS. Também a partir desse ano 2000, o Scott no Brasil ele continuou em produção, só que ele não teve muitas alterações. Praticamente foi o mesmo Scott de 99 até os anos de 2003, quando o Scott nos deixa, quando o Scott sai de linha, com 1.200.000 unidades de Scotts produzidos. E o Scott no mundo, contando México, contando Argentina, Europa, Reino Unido, tudo, estima-se que foram mais de 10 milhões de Scotts produzidos no mundo. Meus amigos, se inscrevam no canal, porque o conteúdo que traz esse canal, você pode acabar perdendo se você não se inscrever nesse canal. E se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando você assiste um vídeo desse até aqui? Senta o dedo no like, vai de voadora no like. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.